Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 91 do Caderno Azul do Enem de 2018, cujo tema é Química Orgânica e Isomeria Geométrica. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azobenzeno e a um material de suporte, em dois comprimentos de onda conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promovem o movimento observado. O fenômeno do movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do, letra A, movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Letra B, isomerização das ligações N-dupla-N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a forma trans. Letra C, tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. Letra D, ressonância entre os elétrons π do grupo asa e os do anel aromático, que encurta as ligações duplas. E letra E, variação conformacional das ligações N-dupla-N, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Ok, pessoal, temos uma questão com uma figura que, na verdade, traz um código para a gente, onde a bolinha mais clara, a bolinha cinza clara representa o carbono, a bolinha branca pequena representa o hidrogênio e a bolinha cinza escuro representa o nitrogênio. E aí você tem esse suporte onde você tem um polímero que conecta duas pontas desse suporte, em duas situações. Uma com a aplicação de um comprimento de onda de 365 nanômetros, que encurta algumas das ligações e faz esse suporte dobrar, e a outra que faz esse suporte esticar, quando você muda o comprimento de onda. Agora, resta para a gente entender o que está acontecendo. Se você olhar para as duas estruturas, você vai ver que a diferença, né, além do fato de serem reações reversíveis, você vai ver que a diferença está ali logo nos átomos de nitrogênio, que eu destaquei aqui com essa linha amarela para vocês. Se você observar, na estrutura da esquerda você tem um tipo de isomeria, que é a isomeria trans, igual à isomeria trans que a gente observa nos átomos de carbono com dupla ligação, e na estrutura da direita você tem o tipo de isomeria do tipo cis. Então vamos tentar eliminar algumas das possibilidades para ver se a gente consegue chegar na resposta correta. Primeiro, letra A. A gente fala em movimento, eu acho que vai aparecer fora de ordem, então a gente vai analisando uma por uma na ordem que aparecer. Na letra D, a gente fala em ressonância entre os elétrons π do grupo azo e os do anel aromático, que encurtam as ligações duplas. Olha, isso daqui não faria sentido, porque a ressonância, ela embora possa existir, ela não causaria esse movimento de motor, que é encurtar e alongar a ligação química. Ela contribuiria para o encurtamento de todas as ligações na cadeia, né, na sequência de átomos da cadeia, mas isso não geraria esse movimento de alongamento, né, e encurtamento, correto? Isso daí é um processo reversível. Você está vendo que tem uma mudança estrutural na molécula pela linha ali, amarela que eu já tracei para você conseguir enxergar isso. Depois ele fala em variação conformacional das ligações N-dupla-N, que resultam em estruturas com diferentes áreas de superfície. Aqui tem uma pegadinha da boa, porque a gente pode pensar que isômeros geométricos, eles não são isômeros conformacionais, é diferente de um tipo, por exemplo, do butano, onde a ligação sigma pode rotacionar. A ligação dupla, não podendo rotacionar, ela não gera isômeros conformacionais, não é uma conformação diferente, você está com um isômero diferente, então a hipótese de ser uma variação conformacional ela tem que ser descartada. O movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Olha, esse movimento vibracional está presente em todos os tipos de molécula. Não faz sentido pensar que ele é responsável por promover esse encurtamento tão absurdo como a gente está observando. As moléculas elas têm as suas ligações vibrando constantemente e não é isso que vai fazer essa mudança conformacional que você está observando, né, nas duas estruturas. A letra C era uma outra alternativa que pode gerar muita confusão, porque
no enunciado fala em reação reversível e você está falando aí de um tipo de isomerismo. Então, quando você fala em reação reversível e isomerismo, a primeira coisa que vem na cabeça é a isomeria dinâmica, ou tautomerismo. Mas no tautomerismo você tem transferência de átomos, né? Você provavelmente trocaria um hidrogênio de um átomo para outro com formação de novas ligações ou rompimento de algumas dessas ligações. Eu não tenho nenhuma característica de tautomerismo. A única coisa que está acontecendo é os átomos de nitrogênio que unem os anéis aromáticos, na primeira situação eles estão na forma trans e na segunda eles estão na forma cis. Então a única alternativa viável é pensar que as ligações N-dupla-N elas estão sofrendo algum tipo de isomerismo, tá certo? Elas estão transformando, interconvertendo da forma trans para a forma cis em um processo reversível, que não é detalhado o mecanismo. Eu particularmente não sei qual é o mecanismo desse processo, eu teria que ler o artigo da Química Nova, que é a referência, mas com essa visualização das estruturas, só resta a opção de pensar que é uma isomerização dessas ligações. E aí, lógico, a forma cis ela é mais compacta do que a forma trans. Perfeito? A gente pode observar pelo próprio desenho, pela própria estrutura do polímero. Perfeito? Então, marcamos aí feliz a letra B. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal youtube.com/lucasfagundesquimica e curta nossa página no Facebook, facebook.com/bisuaulas. Um abraço!